Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Para comemorar o Dia do Trabalho, celebrado agora no dia 1º de maio, a gente conversa hoje com o presidente do Moinho Catarinense, Werner Alimentos, Egon Werner. Antes da gente começar essa conversa, eu já gostaria de antemão agradecer pela tua presença, por conhecer hoje o nosso estúdio. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Agradeço esse convite e a responsabilidade também de trazer algumas informações da empresa para o público, né? Para vocês. Perfeito. Bom, para a gente recapitular um pouco, eu gostaria que você iniciasse contando um pouquinho sobre a história da empresa, né? Que esse ano completa 75 anos. Essa história tem mais de 110 anos, né? Em 1915, meu avô Hugo Werner veio da região de Brusque para cá, se estabeleceu aqui, teve como atividade profissional dele a atividade de barriqueiro, né? Fabricava barricas de madeira que eram usadas para exportação de erva mate. Ele casou, teve filhos e essa foi a atividade da sua vida durante mais de 20 anos. Passada a Segunda Guerra Mundial, houve toda uma mudança de mercado e o setor de barricas de madeira teve um certo declínio, uma substituição da forma de embalar a erva mate, né? Então foi para sacos e tudo mais, e ele viu a oportunidade de buscar alguma outra atividade, né, industrial. Né? Ele sempre foi muito adepto à indústria, de produzir algo, né? E ele olhou, viu sempre uma grande oportunidade no alimento e na parte de vestuário, né? Então, como ele veio de uma história antiga lá da região de Brusque, então ele considerou essas duas opções e acabou indo para o ramo de moinho de trigo. Na época existiam muitos moinhos em em todo o entorno da nossa região. Sempre onde tinha uma área produtiva, tinha um pequeno moinho colonial. E a ideia do moinho catarinense surgiu justamente de deixar de ser um moinho de rudimentar, né, um moinho de produzir uma farinha única, com uma tecnologia bastante arcaica, já partindo para um moinho industrial, um moinho com bancos de cilindro, com um sistema de peneiração, tudo aquilo que uma indústria já nos anos 50 já tinha, né? Então foi atrás de uma tecnologia alemã na época, com toda a dificuldade. Hoje nós temos WhatsApp, temos sites, temos várias formas de acessar essas informações, então isso tudo foi bastante lento, mas ao final, em janeiro de 1951, o moinho catarinense então começou a sua atividade como moinho de trigo. E como eram as condições, né, naquele momento inicial para o trabalho? Porque hoje a gente vê o moinho catarinense, mas é também difícil um pouco pensar há 75 anos atrás. Era uma dificuldade, né? Logística, né? Trigo produzia-se alguma coisa aqui na região, mas não eram volumes tão grandes. Então esse trigo também tinha que chegar até a moinho. A Serra Dona Francisca, que era a possibilidade de trazer um trigo lá de São Francisco, por exemplo, ela ainda não era pavimentada, ainda era na base de carroções e tudo mais. Era bastante difícil essa locomoção. A própria distribuição das farinhas também, né, os volumes eram muito menores do que hoje. Era uma capacidade pequena que o moinho tinha na época, processava em torno de 4, 5 toneladas por dia, né? Hoje nós produzimos 10 toneladas por hora. Então foi uma evolução muito grande nesses anos. Mas, e um outro fator também inicial foi a questão de mão de obra qualificada para operar o moinho, né? Tanto é que quando da montagem do moinho veio da Alemanha um engenheiro que trabalhou conosco durante 2 anos para montar o moinho e
ter o trabalho de moleiro-chefe, né? E com isso qualificando pessoas. Depois dele veio mais um contratado da Alemanha durante 2 anos, também permaneceu aqui, até que se formou uma equipe qualificada a operar esse moinho, né? Esse moinho industrial já. Com certeza, a questão da qualificação para o manuseio, né, das ferramentas, enfim, é extremamente importante para a indústria, né? Sim, porque existiam poucos moinhos industriais, né? E todos eram muito mais longe daqui, né? Embora que na região toda houvesse em torno de uns 5 a 6 moinhos já com viés industrial também já funcionando, considerando Curitiba, Canoinhas, São Bento do Sul, né? Perfeito. E o que impulsionou, né, o crescimento da Averno? Ao longo dessa trajetória, o moinho sempre buscou, nunca se acomodou, né? Nós sempre buscamos melhorias, seja em tecnologia, seja fazer algo melhor, fazer algo diferente, né? E sempre que, vamos dizer, o moinho foi montado, mas não se acomodou na situação que estava. Houve crescimento. Lá nos anos 60, o moinho chegou a ter filiais em Anápolis, em Goiás e também no Mato Grosso. No final dos anos 60, houve uma cisão da empresa, dividindo essas filiais e tudo mais, em função de uma dinâmica familiar e de mercado, né? Sim. Mas em cada década de história do moinho, nunca se parou no tempo, né? Sempre novas tecnologias iam sendo incorporadas ao processo. Uma melhora no sistema de envase, uma melhora no sistema de umidificação de trigo, de tecnologias de moagem, melhora do mix de produtos, né? Moinho de trigo há muitos anos atrás tinha 3, 4 produtos para ser comercializados, né? Hoje nós temos na nossa própria fabricação mais de 130 produtos fabricados pelo moinho catarinense, pela Averno Alimentos. Então é se manter sempre numa dinâmica de crescimento, busca de oportunidades, atento àquilo que o mercado oferece e constantemente investindo para a empresa nunca se tornar obsoleta, se tornar velha, né? Então esse foi uma dinâmica desde a época do meu avô, do meu pai, sempre tinha essa mentalidade, olhar para o mercado, aonde nós estamos e o que tem de bom e o que tem de melhor para a gente aplicar na nossa empresa. Perfeito. E o que você percebe que mudou, né, ao longo de todos esses anos dentro da empresa? Mudou muita coisa, né? Eu estou na empresa há 40 anos, né? Bastante tempo já. Na época nós éramos 60 pessoas dentro da estrutura, né? Então era um trabalho bem mais... os volumes eram menores, os trabalhos eram bastante mais manuais, né? Tanto da parte administrativa, escritório, contabilidade, bem como o próprio processo produtivo, né? Então o sistema de envase era tudo... precisava de mais gente e produzia com uma produtividade relativamente pequena. E foram sempre surgindo melhorias, né? Nos anos 70, o moinho saiu de 60 toneladas por dia de capacidade para 120, então houve já uma mudança bastante grande, bastante importante também na tecnologia empregada e nos desdobramentos disso. A moagem aumentou, então tinha que aumentar o setor de envase, aumentar o setor de controle de qualidade, a própria expedição, sistema de venda, sistema de entrega. Então isso foi sempre gradativamente sendo
ampliado e construído, né? Até que chega um período onde passa a existir o computador, né? As notas fiscais primeiras eram manuais, aí depois elas se tornaram datilografadas, né? E aí depois foram para impressora. Então essa informatização foi acho que um passo bastante importante, né? Eu acho que um segundo passo muito importante, isso aconteceu há 28 anos atrás, quando nós iniciamos a primeira fase de automação de processos no setor de moagem, né? Ou seja, o computador presente no processo de moagem, né? Então, deixou de se ter um painel de controles com botões e acionamentos de motores, isso já passou a ser feito através de um sistema. Então, foi uma mudança de fase em cima da outra, né? Com melhorias. E a partir do momento que a gente entra no processo de automação, esse acaba sendo um caminho sem volta. Esse caminho, ele vem com novas tecnologias, novos desafios, melhorias, né? Investimentos altos, investimentos importantes para que se possa usufruir também dessa tecnologia. Né? Claro. E pensando na gestão, né? A gente falou um pouquinho sobre a importância de seguir as tecnologias, enfim, mas o processo de gestão para conseguir que elas sejam implementadas e que a equipe também consiga trabalhar com elas, como que vocês fazem esse tipo de gestão mesmo? Vamos pegar uma parte um pouco mais histórica, um pouco mais antiga. A estrutura era menor, meu pai era bastante conservador nas decisões, porém com uma visão muito aberta em relação àquilo que precisava ser feito. Não se acomodar nos processos existentes, né? Então era uma pessoa que sempre buscava olhar fora, né? Viajar, buscar tecnologias e tudo mais. Eu segui muito por esse caminho, né? E na medida que a gente foi crescendo, novas tecnologias foram sendo trazidas. Há 16 anos atrás, nós duplicamos a nossa capacidade, 18 anos atrás, duplicamos a nossa capacidade novamente. Aí, com isso, o time aumentou. Então, o modelo de gestão também teve que mudar. Sim. Então, antes, uma pessoa conseguia resolver muita coisa em cima de uma equipe menor. Então, essa profissionalização e essa valorização da equipe de gestão, especialmente nos últimos anos, não se consegue gerir uma empresa sem uma boa equipe de gestão, uma equipe de alta performance. Que também esteja alinhada, né? Isso é algo que eu falo muito frequentemente na empresa, é a questão da comunicação. A gente muitas vezes acha, não, nós estamos com uma comunicação ok, e em grande parte das vezes ela é muito falha. Então, esse time estar engajado, ter uma boa comunicação dos objetivos, a equipe toda saber do processo todo, né? Aquilo que lá atrás estava na cabeça do dono, né? Cabeça de uma pessoa, duas ali, hoje isso precisa estar muito claro para toda a equipe, né? Para poder trabalhar sinergicamente para que a gente possa crescer, evoluir e ter o resultado que a gente espera, né? Sim, perfeito. E quantas pessoas hoje estão envolvidas, né, na operação da empresa? Como que é a dinâmica do dia a dia? Nós temos o nosso time em torno de 160 pessoas, né? 120 estão ligadas diretamente ao moinho, propriamente dito, e mais 40 pessoas ligadas à parte da logística, né? Da Werner Log, que é uma empresa de logística que presta serviços de distribuição dos nossos produtos, especialmente nessa região aqui de Paraná e Santa Catarina. Né? E essa estrutura, ela é composta de um administrativo, né, de uma área administrativa, financeira, contábil, que isso conta com aproximadamente 15
15 pessoas. O setor de qualidade hoje, que envolve a gestão da qualidade, aprovações, toda a parte burocrática que a qualidade também exige, regulamentações, requisitos da Anvisa e tudo mais. Também temos um time de aproximadamente 10 pessoas no nosso laboratório, né, que é fundamental para qualidade do produto final, desde a compra de trigo, passa pelo nosso laboratório até o produto que é finalizado e é entregue, né? Aí setor financeiro contábil, como já falei, temos a área de TI, né, que hoje tudo passa para TI, né? Sim. Porque tudo envolve sistemas, né? Então essa integração de sistemas das mais diversas áreas, né? E uma estrutura comercial de aproximadamente 15 pessoas também trabalhando diretamente. E hoje nós contamos com aproximadamente 35 representantes comerciais que são os responsáveis do trabalho de venda, da força de vendas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Perfeito. E, Egon, o que você percebe hoje no mercado? Quais são os principais desafios, o principal desafio para a empresa? O desafio da qualificação de mão de obra, ela é histórica. Isso não é mais motivo de reclamar disso, porque nós estamos há 75 anos, sempre tem essa situação, né? Mas é realmente buscar pessoas de qualidade, fazer a qualificação, trazer a qualificação dessas pessoas também dentro da própria estrutura da empresa, né? Porque, nós temos que também investir nisso, qualificar pessoas, buscar pessoas com comprometimento, responsabilidade, e algo que a gente vai aprendendo também durante o ano, durante a história, que a gente tem muitos sucessos e tem os tropeços também, né? Sim. Então a gente aprende muita coisa, né? Então o que a gente precisa realmente, eu não posso ter pessoas desalinhadas dentro da estrutura da equipe. Isso compromete tudo. Eu queria dizer da laranja não boa dentro do cesto, né? Isso é altamente contaminante, então é uma atenção muito grande que a gente precisa ter para ter realmente uma equipe que trabalhe junto, né? Para não termos divisão ou falhas nessa comunicação que é fundamental. Mas eu acho que esse trabalho em cima da qualificação das pessoas, trabalho com a questão da tecnologia, de processos, tecnologia de produtos, o produto que o consumidor queria há 10 anos atrás, ele é diferente do produto que ele quer hoje. Nós somos consumidores, né? A nossa postura como consumidor mudou ao longo dos últimos 20, 15, 10 anos, né? Sim. Então, o mercado busca também outros produtos, outras opções, né? Daquilo que a gente tem condição de produzir. Então, a questão de tecnologias tem muito a ver com isso. Mas eu foco bastante a questão de formar uma equipe de excelência e com pessoas engajadas e com uma responsabilidade sobre a área que cada uma assume. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, Egon, por ter se disponibilizado, né, vindo até aqui para conversar um pouco com a gente sobre a história da empresa, e gostaria que você deixasse uma mensagem, uma última consideração final. Tá bom. Diante do Dia do Trabalho aí, que vai acontecer nos próximos dias aí, né, no final da semana, ao longo dessa trajetória de tantos anos, algo que sempre foi preocupação da empresa, minha, muito nesse sentido também, um trabalhador, ele permanece na empresa a parte mais nobre do seu dia, né? Então, a questão de ter uma boa condição de trabalho, de espaço de trabalho, com ergonomia,
com ferramentas ok, seja na área que for, ter um computador compatível, ter a possibilidade de executar o seu trabalho da melhor forma, né? Então, acho que investir nisso para que dá uma boa condição de trabalho, isso se reverte para a empresa com esse comprometimento que eu havia falado, né? Então, estar próximo da equipe, ter uma equipe de excelência, como eu falei, ela se constrói através disso, né? E muitas das coisas que acontecem na empresa, a maior parte vem da própria equipe. A equipe tem demais a somar nas decisões que a gente toma também no dia a dia. Sim, é isso. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa entrevista de hoje. Mais informações você acompanha no Jornal Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.